Aleluia, nós estamos na nossa série de mensagens sobre a unidade do corpo. Eu queria saudar os nossos visitantes nessa manhã. Se tem alguém aqui nos visitando, sejam muito bem-vindos, em nome de Jesus. Nós aqui temos o costume de pregar em série, para você que não nos conhece. E nós estamos aqui no nosso segundo episódio, no nosso segundo domingo. Você que é membro dessa igreja, você não tem a opção de não escutar a pregação, amém? Se você é membro dessa comunidade, você tem responsabilidades aqui. Nós temos a nossa confissão de fé e quando fala sobre membresia, existem algumas responsabilidades que você aceitou quando se membrou neste lugar. E uma delas é ter o privilégio de ser alcançado pela palavra. Então, se você faltou o domingo passado, você tem a responsabilidade de ir lá no Spotify, de ir lá no YouTube e escutar a pregação, para que nós possamos crescer, então, em conhecimento a respeito da palavra do Senhor. Digo isso porque eu não posso voltar em todos os pontos no domingo passado, eu até gostaria, mas eu não posso ficar voltando nos pontos que foram trabalhados no domingo passado. Mas no domingo passado, só para a gente poder já começar aqui, esquentando, falei sobre a unidade do corpo e falei que a unidade não é algo que a igreja cria, mas é algo que a igreja... Aí vocês vão me quebrar agora, se vocês não souberem. Vamos lá. Não é algo que a igreja cria, é algo que a igreja preserva, porque a unidade não é criação humana. A unidade é um presente dado pelo próprio Deus. Foi Ele quem conquistou essa unidade e deu ao seu corpo e quer que nós possamos preservar a unidade. E no domingo passado eu falei sobre algumas atribuições morais que nós, enquanto igreja, nós devemos preservar no contexto de igreja para que haja unidade entre nós. A Cíntia orou aqui, o texto bíblico que foi lido também de Efésios e nós vamos ler novamente, fala sobre suportar uns aos outros e é isso mesmo. Para preservar a unidade, muitas vezes nós vamos ter que suportar os nossos irmãos a fim de que o nome de Jesus seja glorificado em nosso meio. Vamos ler mais uma vez o nosso texto base, Efésios capítulo 4. Nós vamos ler dos versos 1 ao 16. Fiquem em pé em nome de Jesus. Eu não sei se você já tinha visto o livro de Efésios dessa forma. Mas se a gente não for somente ouvinte, mas praticante de tudo isso que vai ser ensinado aqui, nós seremos uma igreja que cresceremos bastante em unidade. Em nome de Jesus. Então, a partir do verso 1, nós vamos ler até o 16. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados, com toda a humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há somente um corpo, um Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão também aquele que havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu também é o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outro profeta, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o testemunho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento de Jesus, o Filho de Deus, e à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo,
para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Pai, esta é a Tua palavra e nós nos submetemos à Tua palavra nessa manhã. Eu peço que o Senhor venha recair sobre nós com espírito de sabedoria e de conhecimento a respeito da Tua vontade, que os nossos olhos sejam abertos uma vez mais nessa manhã, a fim de que possamos ser um pouco mais alargados nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus, nós repreendemos do nosso meio toda distração, nós damos uma ordem à nossa alma, aquieta-te em nome de Jesus. Nós queremos priorizar esse momento, a fim de que a Tua palavra, que é viva, ela seja também eficaz em nosso interior, revelando o nosso coração, para que o Senhor possa nos amadurecer, para que possamos crescer em conhecimento da Tua palavra, e que sejamos, como a irmã orou aqui nessa manhã, não somente ouvintes, mas praticantes de tudo aquilo que o Senhor requer de nós, que nós queremos andar de acordo com a soberana vocação, em nome de Jesus, amém. Podem se assentar. No domingo passado a gente falou dos versículos 1 ao 3, foi mais de uma hora falando de 1, 2, 3 versículos, e hoje nós vamos falar dos versículos 4 ao 6. Dá para falar muito mais de uma hora, né? Dá para falar umas 4 horas sobre esses versículos, mas eu prometo a vocês que antes de 3 horas da tarde a gente sai daqui, então, porque a nossa prioridade não é o alimento físico, mas é o alimento espiritual. A cara do Flávio. O Flávio fez assim. Eu sei que dá meio-dia, tem um monte de... Todo mundo aqui vira pré-tribulacionista meio-dia, porque começa a ser arrebatado um monte de gente, começa a sumir, a carne começa a gritar, mas fique tranquilo que vai dar certo. Hoje nós vamos falar sobre os versos 4 a 6 do capítulo 4 de Efésios, onde nós vamos trabalhar a ideia de que a unidade, então, como eu disse, nós vamos continuar o assunto, e a ideia de que a unidade, ela deve ser preservada, ela está solidificada, enraizada no fundamento teológico de Deus como Trindade. Talvez algumas pessoas aqui tenham dificuldade de entender essa terminologia Trindade e até mesmo a questão teológica, porque de fato não é uma questão muito fechada ou que nós possamos explicar de fato, porque nós cremos em 3 pessoas distintas que não são a mesma pessoa, mas participam da mesma natureza que é Deus, e mesmo assim nós não somos politeístas. Então é algo que a gente crê pela fé de fato, e que nós, acredito eu, que teremos a revelação plena quando o nosso corpo for glorificado, porque até então o que nós cremos é aquilo que Deus escolheu revelar, e de fato a nossa mente é muito limitada pelo pecado, é muito limitada pela queda, para entender várias coisas. Mas o que você precisa fechar comigo aqui nessa manhã é que quando nós falamos de Trindade, nós estamos falando de 3 seres distintos, ou seja, o Pai não é o Filho não é o Pai, o Filho não é o Espírito não é o Filho nem o Pai não é o Espírito nem o Filho, mas os 3 são um só, uma essência divina que nós chamamos de Deus, amém? Nós precisamos crer da mesma forma, e você vai entender isso nessa manhã. Porque quando a gente fala sobre unidade no corpo, nós olhamos para Deus. E a palavra Deus no hebraico é Elohim, que fala sobre deuses. Se fôssemos traduzir de forma literal, estaria no plural. Porque a manifestação no Antigo Testamento e no Novo Testamento é uma manifestação trinitária. Assim como em Gênesis nós já temos, lá em Gênesis capítulo 1, e disse Deus, E Deus criou os céus e a terra, aí disse Deus, haja luz e houve luz. Lá em Gênesis nós já temos
Deus falando, nós já temos o Espírito pairando e nós já temos o Verbo criando todas as coisas. Mas quando nós vamos ver o batismo de Jesus, nós vamos ver Deus dizendo novamente: esse é o meu Filho amado em que eu me comprazo. Nós temos o Espírito descendo em forma corpórea de uma pomba, mas agora nós temos o Verbo que se encarnou e tabernaculou entre nós. De Gênesis a Apocalipse, o que nós vamos ver é uma manifestação trinitária. Ou seja, são 3 seres, são 3 pessoas distintas que compartilham da mesma essência, Deus. Mas a Bíblia diz que Deus é amor, ou seja, o resultado da unidade de Deus é o que nós chamamos de amor. E você consegue já começar a entender o porquê que nós devemos viver em amor. Porque quando nós olhamos para a Trindade, a forma como a Trindade se relaciona, a economia da Trindade, já nos revela a forma de como nós devemos viver. Então, quando nós olhamos para o comentário, por exemplo, citei aqui de John Stott, citei de Calvino, citei vários comentaristas a respeito da carta de Efésios, todos em uma só voz vão nos advertir que essa unidade, ela é edificada sobre uma base, ou seja, as Escrituras Sagradas. Qualquer outra base que nós tentemos edificar a unidade da igreja, é como se nós construíssemos sobre a areia. É temporário, é passageiro. Na primeira dificuldade, o que acontece? Tudo desmorona. Agora, quando nós preservamos a unidade pelo vínculo da paz, as dificuldades elas virão. Mas o que a Bíblia nos ensina é suportar uns aos outros em amor. Efésios capítulo 4, nós lemos aqui também, 4 ao 6. E aqui é onde nós vamos trabalhar nessa manhã. Vou ler novamente. Efésios capítulo 4, agora dos versículos 4 ao 6 apenas, que diz o seguinte: há somente um corpo e um espírito. O espírito aqui é letra maiúscula, não é isso que está escrito ali? Se bem que essa letra toda, mas na Bíblia está a letra maiúscula, o espírito, porque não está falando que é o espírito do homem, é o Espírito Santo, o Espírito Deus. Há somente um corpo, um espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, porque há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então esses 7 uns que nós acabamos de ler aqui, são essa base que é incontestável para essa coesão da unidade no corpo de Cristo. Então, de fato, a unidade da igreja não é um ideal humano, não é o homem quem constrói a unidade. Se nós tentarmos construir a unidade na primeira adversidade, tudo vai ruir, é construir uma casa sobre a areia. Mas se nós tivermos a perspectiva bíblica de que, como filhos de Deus, nós não criamos a unidade, mas nós devemos preservar a unidade, porque a unidade foi conquistada por Cristo Jesus na cruz do Calvário, e quando Deus fez convergir em Cristo todas as coisas, as que estavam no céu, na terra e debaixo da terra, aí nós vamos preservar a unidade, sabendo que de fato não é uma construção humana, mas é uma realidade teológica, firmada nesses pilares. E nós vamos organizar aqui tudo isso em torno da Trindade. Então nós já precisamos começar a entender essa unidade triuna ou da Trindade. Quando vai falar sobre um só corpo, em Cristo Jesus, como eu disse domingo passado, nós naturalmente seríamos inimigos, assim como os gentios e os judeus. Mas agora o que Paulo está dizendo na carta aos Efésios e em outros escritos é que não existem mais inimigos para aqueles que estão alicerçados em Cristo Jesus. Então não existe mais diferença entre judeu e grego, não existe mais diferença entre homem e mulher, não existe diferença mais entre esquerda ou direita, político partidária. Glória ao Senhor Jesus. Porque independe da opção da pessoa, porque o que nos une é maior do que aquilo que nos separa. Glória a Deus. Porque senão a gente vai continuar tentando produzir uma unidade que na primeira adversidade o meu irmão não é mais o meu irmão.
Se o irmão é burro, aí é um problema dele. Aí é uma questão dele. Se ele tem opinião que diverge da minha, que diverge da sua, se você é mais inteligente, se você é menos inteligente, isso são questões secundárias, irmãos. Eu nem falei sobre isso domingo passado. Mas é uma coisa que nós precisamos aprender enquanto igreja brasileira. Já tem eleição de novo ano que vem. Será que a gente vai continuar apontando quem é ou não nosso irmão pelo voto da pessoa? Isso é unidade tentando ser construída pela base humana. Agora, quando nós olhamos a base trinitária, ou seja, a economia de como a Trindade vive, só existe um só corpo. Ou seja, se aceitou a Jesus como o único e suficiente Salvador, se confessou com a boca aquilo que de fato foi feito no coração, existe apenas um só corpo. Está falando da Igreja Universal. Do corpo místico que está espalhado sobre os 4 cantos dessa terra. Irmãos, é a união de todos os fiéis em Cristo Jesus, independente da nossa opinião, independente do nosso gosto, independente daquilo que nós gostamos ou não gostamos, achamos ou não achamos. A igreja é o corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas, Cristo Jesus. É um só corpo. É um só corpo. Se de fato nascemos de novo, ou fomos nascidos de novo pelo Espírito, somos um só corpo. Então a nossa ideia é, precisamos preservar a unidade. É um só corpo. E o texto vai continuar falando assim, olha, um só Espírito. Por que é um só Espírito? Porque só existe um corpo, e o corpo é a igreja, como está descrito lá em Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23, em toda a carta, em outros escritos de Paulo. Olha o que está escrito, Efésios 1, 22 e 23. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, e deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então preste atenção, a realidade de Deus, ela se manifesta a partir da igreja, não é a partir da minha casa. E tem pessoas que querem construir a realidade de Deus a partir de casa. É claro que nós temos as nossas responsabilidades em casa, inclusive, por exemplo, um pastor que não organiza bem a própria casa, ele está desqualificado para organizar uma igreja, isso é um fato. Mas a realidade da plenitude, da vontade de Deus, de encher todas as coisas, pressupõe a unidade do seu corpo, ou seja, a igreja. Então é por isso que quando fala, olha, é um só corpo e um só espírito. Não existem espíritos dentro da igreja, né? Existe uma música antiga que fala, espírito de não sei, vou nem falar, deixa para lá, espírito de não sei o que, a gente está virando espírita. São muitos espíritos. Só que qual que é a mentalidade disso? É que se nós temos vários espíritos, nós também podemos agir de formas distintas. Nós também podemos pensar naquilo que é essencial, naquilo que é espinha dorsal, nós podemos pensar diferente. Mas quando nós sabemos que é apenas um corpo, ou seja, eu não posso escolher quem é o meu irmão porque nós somos filhos do mesmo pai. Então agora nós somos baseados no mesmo Espírito, ou seja, todo mundo recebeu a mesma porção do Espírito. É o Espírito Santo que habita na unidade dos crentes, conferindo essa unidade espiritual com o próprio Deus. O Espírito Santo é quem realiza a unidade. É por isso que a maior virtude do Espírito na vida da igreja não são os dons. A gente tem falado isso aqui frequentemente. Uma igreja empoderada pelo Espírito Santo não são igrejas que manifestam dons, mas é uma igreja que consegue viver em comunhão. Apóstolo Paulo chega na igreja de Corinto e fala, nossa, beleza, que culto bom, só que vocês são carnais. Era uma igreja que manifestava todos os dons ao ponto de ter que ter uma organização, como Paulo faz ali. Mas ele vai dizer, vocês são carnais, vocês são meninos. Porque no meio da manifestação dos dons estava a imoralidade sexual. No meio da manifestação dos dons estavam todo tipo de imoralidade. Por quê? Porque eles não estavam levando em consideração que a unidade tem que ser preservada e que isso tem atributos morais no meio da igreja. O Espírito Santo é quem realiza essa unidade. E sim, a maior virtude da igreja,
A maior virtude de uma igreja que é empoderada pelo Espírito Santo de Deus é uma igreja que vive em comunhão, é uma igreja que preserva a unidade. No versículo 4 vai dizer, olha, uma só esperança. Ou seja, está falando de uma expectativa do futuro. A nossa esperança que é essa espera de um futuro glorioso em Cristo Jesus, né? A sua volta, a consumação de todas as coisas, a redenção do nosso corpo. Irmãos, isso é a âncora da nossa unidade. O futuro glorioso que está em Deus se realizará nas nossas vidas. Eu vou falar de outra forma. Você só precisa suportar o seu irmão durante pouco tempo. Porque depois o corpo dele vai ser glorificado, aí você não vai ter que suportar mais nada. Olha para esse irmão que está do seu lado aí, eu não costumo fazer isso não, mas olha só, olha a carinha desse irmão aí. Né? Qual que é a expectativa de vida de um brasileiro, irmãos? Quem sabe? O que são 90 anos diante da eternidade? Pensa, né, nessa pessoa chata, insuportável. Quando o corpo dele for glorificado, você vai passar a eternidade com a perfeição da plenitude de Cristo. Então de fato uma esperança da redenção, né? Ia começar por mim, porque tem dia que eu sou tão chato que eu não consigo estar comigo mesmo. Às vezes eu falo assim, eu queria entrar numa câmara e desligar um pouquinho, só eu, graças a Deus. Mas às vezes eu tenho essa sensação, né, de ter que reiniciar o sistema assim. Mas começa em nós, irmãos. Eu sei que eu brinco assim para a gente olhar para o próximo, mas isso começa em nós, é uma expectativa de algo que é glorioso, é futuro, ou seja, é a consumação, a redenção. Isso ancora a nossa unidade, sabendo que isso aqui é temporário, que isso aqui é passageiro. Nós vivemos apenas uma sombra da realidade, mas em Cristo Jesus, quando Ele vir com poder e glória sobre as nuvens, Ele manifestará de fato o que Ele criou para que possamos ser, irmãos. Aí não haverá mais choro, não haverá mais ranger de dentes, não haverá mais tristeza, não haverá mais discórdia, não haverá mais briga, não haverá mais nada que não seja os princípios elementares do reino de Deus. E aí Deus ele vai fazer convergir de fato, na plenitude, todas as coisas em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então essa é a base trinitária, é um só corpo, um só Espírito e uma só esperança. Cristo em nós, a esperança da nossa vocação. E nós podemos também caminhar e falar sobre essa base da soberania de Cristo, justamente nessa ação comunitária que nós devemos viver enquanto igreja. E o texto continua dizendo, só existe um Senhor. Ou seja, igreja não é democracia, irmãos. Igreja é um reino. O Senhor manda e o resto obedece. É um só Senhor. Cristo morreu, Cristo ressuscitou. Foi Ele quem pagou o preço. O escrito de dívida foi rasgado, foi por Ele. Ou seja, só existe um governante na igreja. Só existe um soberano na igreja. Como foi orado aqui também nessa manhã, a igreja ela não pertence ao pastor, mas a igreja também não pertence a você. A igreja pertence ao Senhor Jesus Cristo. E tudo aquilo que contradiz o que Jesus quer com relação à igreja tem que ser lançado fora deste lugar. Cristo é o Senhor, aquele que tem o senhorio e a autoridade sobre a igreja. E não é só sobre a igreja Atos, irmãos. Jesus ele tem autoridade sobre a igreja universal, espalhada pelos 4 cantos dessa terra. E às vezes isso fere a nossa teologia. Porque Deus ele permite coisas que nós não gostaríamos de permitir. Mas Ele permite. Quando nós olhamos as cartas que está ali no livro de Apocalipse, as 7 igrejas da Ásia Menor, Jesus ele vai dizer, eu sou o dono da igreja, eu tenho os líderes nas mãos, eu passeio no meio da igreja, eu conheço as tuas obras, mas mesmo assim Ele tolera muitas coisas. Por quê? Porque Jesus ele administra a igreja da forma como Ele quer administrar, não da forma como o homem quer administrar. Por quê? Só existe um Senhor. E tudo aquilo que não corresponde com a vontade do Senhor, nós devemos eliminar do nosso meio. É por isso que nós precisamos crescer e prosseguir em conhecer a vontade do Senhor. Eu sigo Cristo, qual Cristo? Será que é o das Escrituras? Ou será que é o Cristo que você criou na sua mente? Será que é o Cristo das Escrituras? Ou será que é o Cristo que a cultura criou e entregou na sua mão, dizendo que esse é o Cristo? Porque quando a Bíblia fala que viriam falsos cristos, como eu ensinei isso aqui alguns domingos atrás, a gente pensa que esses falsos cristos que viriam seriam personalidades.
Irmão, se aparecer uma pessoa falando que é Cristo hoje, é chacota. Vai virar um Henrique Cristo da vida. Alcança ali algumas pessoas, mas a maioria delas vai achar que isso é uma bobagem. Quando a Bíblia fala sobre falsos cristos, está falando sobre falsos ensinamentos, outros cristos, outros evangelhos. Está falando sobre ensinamentos que não correspondem com as Sagradas Escrituras. Então toda a igreja que prega um Cristo que não seja da Escritura, está pregando um falso Cristo, um outro evangelho. E por isso, Paulo vai dizer lá em Gálatas, esses sejam anátemas, amaldiçoados. Só existe um Senhor. Ele manda e nós obedecemos. Mas Ele, graças a Deus, pela longanimidade do Senhor, Ele tolera as nossas mazelas. Mas Ele não tolera as nossas mazelas a fim de que cruzemos os braços e falamos, eu nasci assim, é o crente Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Né? Eclesiástico 1:7-1, que é a referência desse versículo. Para você que não sabe, Eclesiástico é um livro, né, apócrifo, não está na nossa Bíblia. Né? Eu sei que você sabe, eu só falei a toa. Só uma curiosidade. Né? Só existe o quê? Um só Senhor. E fala assim, olha, uma só fé. E é curioso que quando ele fala sobre fé aqui, ele não está falando só sobre aquilo que nós cremos no sentido de abstrato. Está falando de fé na doutrina. Está falando que aquilo que une os crentes a viver em unidade é a doutrina. João Calvino, no seu comentário, vai destacar o seguinte, olha, é difícil crer que aqueles que professam o mesmo evangelho e têm um só batismo, sejam incapazes de andar juntos em unidade. Então isso aqui está se referindo tanto à unidade da igreja, no que diz respeito à nossa atitude de confiança quanto ao conteúdo doutrinário, ou seja, o evangelho, que é o objeto da nossa fé. Mas também está falando em estabelecer o mesmo pensamento no corpo de Cristo. Está falando sobre uma só fé, ou seja, uma só forma de pensar na realidade espiritual do que é ser igreja. Então, quando a gente fala sobre dons, a Bíblia vai falar sobre diversidade. Ou seja, existem vários dons. Várias pessoas que fluem em dons distintos. Porque, como eu disse no domingo passado, e vamos continuar construindo essa ideia, a vontade de Deus, ela é expressa na completude, na multiforme sabedoria de Deus, que é expressada na diversidade no meio da igreja. Quando fala sobre dons, nós temos muitos. Quando fala sobre serviço, nós temos muitos, mas quando fala sobre doutrina, não. E talvez como igreja a gente está achando que a gente vai conseguir viver em unidade com cada um pensando o que quiser. Não, eu acho dessa forma, o fulano acha daquela forma, não, eu já penso dessa forma, não, eu já sou daquela forma, não, eu sou desse jeito. Ou seja, uma igreja que não tem uma confissão de fé estabelecida, uma igreja que não se compromete doutrinariamente, ela trabalha contra a unidade do corpo. É por isso que você não vai ver ninguém subindo aqui nessa plataforma para poder falar A e o outro falar Z. Eu acredito isso. Você pode acreditar para você do portão lá para fora. Aqui a gente vai falar a mesma coisa. Aqui a gente vai trabalhar para que possamos crescer em unidade da fé. Só existe uma fé, ou seja, só existe uma doutrina. Qual é a doutrina? Sagradas Escrituras. É o Evangelho, não é um outro Evangelho. É uma igreja que tem uma confissão de fé definida. O que a gente crê sobre salvação? O que a gente crê sobre dons espirituais? O que a gente crê sobre volta de Jesus? Porque senão a gente vai ficar tentando produzir uma unidade e não preservar uma unidade. São mesas onde há mais discussão teológica do que manifestação da unidade. Porque fica um falando, não, eu acredito dessa coisa, não, eu acredito dessa forma, não, eu acredito dessa forma. Mas isso não gera unidade no corpo, isso é luta contra a unidade do corpo. É por isso que é uma só fé. Então, um dos maiores trabalhos de uma igreja é que todos pensem da mesma forma. Até que todos cheguemos
a estatura, até que todos pensemos iguais. E quando eu falo pensar igual, eu não estou falando vocês pensarem igual ao pastor, vocês pensarem igual ao seu líder. Eu estou falando até que todos pensemos iguais a Cristo. É um só batismo, versículo 5. O que é um só batismo? Não estou falando de batismo nas águas, estou falando da imersão do nosso espírito no próprio Espírito Santo, Deus. O batismo é o sinal visível da inclinação e da nossa união com Cristo. É por isso que aqui nós rejeitamos a doutrina da segunda bênção. Não existe isso de você nasceu de novo e depois você vai ser batizado com o Espírito Santo. Porque nós fomos batizados no Espírito Santo, nós nascemos de novo, fomos regenerados e a nossa união com Cristo depende do batismo com o Espírito Santo. O batismo é um sinal visível, é irretocável, é a nossa iniciação na união com Cristo, Ele nos insere no corpo. Aqui não. Mas eu já ouvi muitos crentes falando assim: você aceitou Jesus? Sim, mas eu não sou batizado com o Espírito Santo, então você não nasceu de novo. O que nos insere no corpo, justamente para o processo da santificação, o desenvolvimento da salvação, é um só batismo. A Bíblia não fala sobre batismos, ela fala sobre apenas um momento da nossa inserção no corpo de Cristo. E aí nós caminhamos para olhar trinitariamente sobre a soberania de Deus como Pai. O texto continua dizendo: há um só Deus e Pai de todos. A gente acredita em paternidade espiritual? Sim, Deus é o seu Pai espiritual. Aqui a gente não tem papito espiritual, não. O nosso Pai espiritual se chama Deus. Um só Deus e Pai de todos. Ou seja, Ele é a fonte, irmãos, Ele é a origem. Tudo vem dele, é porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Ele é a origem da nossa família, é a paternidade espiritual de fato. E ele é sobre todos, ou seja, é soberano sobre todas as coisas. E soberania de Deus é algo que nos incomoda muitas vezes, principalmente quando aquilo que acontece não é aquilo que nós gostaríamos que acontecesse. Porque falar sobre soberania quando a coisa acontece do nosso jeito é a mesma coisa que pedir justiça quando a gente acha que a gente está certo. Ninguém pede justiça quando acha que está errado. Ninguém gosta de falar de soberania de Deus quando o que está acontecendo é contra a nossa própria vontade. Mas Ele é sobre todos, ou seja, soberano sobre todas as coisas. Ele age por meio de todos. Irmãos, uma das coisas que a Reforma Protestante veio trazer novamente para nós é justamente essa manifestação de Deus por meio de todos. Não existe mais um intercessor entre vocês e Deus. Não existe mais um homem que faça essa intermediação. Não, apenas Jesus Cristo, Deus. E Deus, Ele age por meio de todos. O mesmo Espírito que age em mim é o mesmo que age em você. É o mesmo que age em seu irmão. E é justamente por isso que o elemento principal de uma igreja é a unidade, já que é um só Pai e Ele está sobre todos, ou seja, é soberano sobre todos, mas Ele age por meio de todos. E isso é uma providência divina, que é chamado dos dons. E o texto continua dizendo: Ele está em todos. A presença do Espírito, ela é manifesta de forma visível na coletividade dos santos. É por isso que não tem como você ser igreja sozinho, né? Não, eu sou igreja lá na minha casa. Não é. Não, eu sozinho, não. O que a gente replica aqui é que a gente sabe que muitas pessoas ficaram desigrejadas um tempo, não é porque perderam a fé, mas foi porque quiseram manter a fé. Mas isso não pode ser permanente, isso tem que ser temporário. Porque a vida de Deus é expressa no meio da igreja. É a providência através dos irmãos. É a presença efetiva do Espírito Santo no meio da unidade. E essa descrição de Deus, né, que é sobre todos, ou seja, soberania e controle, ela pode ser vista por meio de todos. Que é essa operação dinâmica do Espírito em nosso meio. Então, nós podemos enfatizar nessa manhã essa abrangência, né, esse dinamismo de Deus, da presença do nosso Pai em nosso meio. Jesus Cristo e o Espírito Santo agem por meio da igreja. E isso traz uma identidade de unidade para a igreja que de fato é inegociável, como a nossa série chama. Isso é inegociável no meio da igreja.
É por isso que o cristão ele deve rejeitar o ecumenismo. Porque o ecumenismo, muitas vezes, ele busca criar uma super igreja por meio de uma força humana. Mas a unidade genuína, ela não é construída pelo homem de fato, mas é uma realidade provida por Deus, entregue por Deus. Tudo que o homem produz é artificial. E aqui, o que eu gosto de trazer frequentemente é o exemplo do Paulo Borges Júnior, quando ele vai fazer a diferença entre o ventilador e o catavento. Né? Muito boa. O ventilador, ele consome energia para produzir vento. O catavento, ele recebe vento para produzir energia. Quando nós, enquanto homens, nós queremos produzir a unidade de forma natural, nós consumimos energia para produzir um vento do Espírito que é artificial. Mas quando nós andamos de acordo com as Sagradas Escrituras, nós recebemos o sopro do Espírito Santo e nós energizamos os nossos irmãos, porque nós vivemos em unidade. Isso é fundamento da igreja, irmãos. Isso é fundamento. A igreja, ela é inegociável de fato, a unidade no meio da igreja é inseparável. É por isso que quando eu falei sobre uma só fé, aqui nessa casa, a partir de mim que sou o pastor dessa igreja, das pessoas que sobem nessa plataforma, nós vamos proteger a sã doutrina neste lugar. Sabe para quê? Para que a gente possa garantir uma coesão do corpo de Deus. Dessa expressividade aqui, que foi colocada sobre a nossa responsabilidade, sobre a minha responsabilidade. Porque é uma comunidade que é mediada por Cristo. Nós alcançamos a Deus por intermédio de Cristo. E o que Paulo está dizendo aqui nessa carta é: vocês precisam lutar pela unidade, no sentido de preservar a unidade, também nas questões doutrinárias. A gente aqui não vai ficar cada um crendo numa coisa, não. Principalmente naquilo que é a espinha dorsal do Evangelho. Aí você está pensando assim: pronto, agora eu vou matar o meu irmão com a doutrina. Que agora eu vou, enfiar a faca nele e começar a doutrina para lá, doutrina para cá. Não é para matar o seu irmão com a doutrina, não, irmãos. É para amar o seu irmão com a doutrina. E muitas vezes ferindo em amor com a verdade. Qual que é a diferença de ferir alguém em amor? Não é nem a forma de falar. Porque eu já vi cada pessoa com lábios doces, né, ferindo o irmão sem amor, manipulando o irmão. Não é sobre isso, não é o jeito de falar, é qual que é o propósito do coração de estar falando. Se eu estou fazendo sair palavras da minha boca, a fim de humilhar alguém que sabe menos do que eu, a fim de tirar alguém da conversa porque eu quero ser soberano sobre todas as coisas, eu estou matando o meu irmão com a doutrina. Mas quando eu quero fazer o meu irmão crescer, quando eu quero fazer aquele irmão se desenvolver, quando eu quero fazer aquele irmão ter maturidade, eu estou fazendo isso em amor, ferindo ele com a verdade, assim como nós fazemos aqui todos os domingos, ferimos vocês com a verdade. Mas o que nós queremos? Que todos cresçamos, que todos sejam desenvolvidos. Então não é matar o irmão. Várias vezes alguém chega para mim, chega para os irmãos que pregam e fala: nossa, a gente saiu daqui, apanhou demais, mas sai rindo. Não é porque é sem vergonha que gosta de apanhar, não. Não é isso. É porque a gente sabe que Deus, Ele não nos fere para matar. Ele corrige aquele a quem Ele ama. Ele nos ama. Então esse conhecimento da plenitude, do amor e do poder de Deus, ele não pode ser meramente teórico nos nossos meios, no nosso meio. Mas isso é um combustível espiritual e isso nos impulsiona ao crescimento justamente para a maturidade. E aí a gente vai ser capacitado para um serviço ministerial, que é servir a outros. Então sim, o conhecimento ele é essencial para a maturidade. Talvez o que você escutou no passado foi: a letra mata, o Espírito é quem vivifica. Eu não vou estudar não, porque a letra mata. Eu não vou entender Bíblia, porque a letra mata. É o Espírito quem vivifica. Irmãos, o Espírito, ele trabalha o essencial da nossa maturidade por intermédio do conhecimento. A maturidade espiritual, que o que Paulo vai chamar de perfeita varonilidade, que desenvolve a nossa santidade, estão diretamente ligadas ao conhecimento pleno de Deus e das suas obras em Cristo. E onde isso é revelado? Que não nas Sagradas Escrituras.
Paulo aqui nessa carta orava incessantemente para que os crentes tivessem conhecimento. Será que é importante nós crescermos em conhecimento? Não a fim de apenas ter aquilo como uma doutrina teórica na nossa mente, mas como alguém que desenvolve a sua salvação no sentido de ser prático. Isso é indispensável para que nós possamos crescer em santidade. O conhecimento cristão, ele não pode ser apenas teórico, mas ele é experiencial, a partir da nossa relação com as Escrituras, com o Senhor. Então a doutrina, quando nós crescemos em doutrina, ela nos leva ao dever. Salomão vai dizer, olha, muito conhecimento com grandes poderes, né, também tem grandes responsabilidades, né? Não é Salomão que disse isso, tá, gente? Aí a gente vai pegar essa frase e vai falar assim, olha, com muito conhecimento, você também exige de você muita responsabilidade. Responsabilidade de quê, Pedro? De servir aos seus irmãos, de amar aos seus irmãos, de ser uma parte operante, ativa no corpo de Cristo. Porque a doutrina, ela deve nos levar ao dever. A teologia é a mãe da ética. E a nossa vida comunitária, ela decorre da doutrina. Então o conhecimento sem uma vida útil é orgulho estéril. Quantas pessoas que você conhece que detêm o conhecimento, mas não têm a prática? 100% ninguém tem, né, gente? Mas quantas pessoas que você pensa, fala assim, fulano ele tem muito conhecimento, mas ele não consegue praticar. Porque isso é um orgulho do coração. Porque não adianta eu apenas saber a doutrina se isso não me fazer ser prático. É um orgulho estéril, não tem vida. É a vida sem conhecimento. Ou seja, não tem experiência, é vazio. É por isso que nós precisamos ter a nossa mente cheia de luz, para que o nosso coração possa ser inflamado pelo fogo do Espírito Santo de Deus. E aí vai nos impulsionando ao crescimento, ao amor, a conhecer o amor de Cristo. É por isso que a oração de Paulo pelo conhecimento aqui, ela é centrada no amor do Senhor. O amor de Cristo é o fundamento para a vida cristã, irmãos. É o padrão de todos os nossos relacionamentos. Sejam ministeriais, sejam comunitários, seja familiar. O nosso padrão é o amor de Cristo, assim como Paulo ora. Ele está estabelecendo aqui um fundamento de vida. Quando ele ora para que os crentes sejam arraigados, alicerçados em amor. Porque o amor é a virtude mais importante dessa nova comunidade, dessa nova sociedade que nós chamamos de igreja, que Deus está criando. Somos um edifício de pedras vivas, onde nós estamos sendo construídos a partir do momento que somos desconstruídos da forma errada que aprendemos a ser humano por causa do pecado. Então assim, a maturidade, ela vai exigir de você o amor. A maturidade vai exigir de você suportar uns aos outros. A maturidade vai exigir de você que você preserve a unidade. A maturidade vai exigir de mim o amor, para que isso seja um solo em que a vida plantada possa produzir muitos frutos. É o fundamento em que a nossa vida é edificada. E o que Paulo vai trazer é justamente essa capacitação para um serviço ministerial. Então o conhecimento do amor de Cristo vai nos capacitar a amar ativamente. É por isso que não tem como você ser igreja sozinho. Como que você vai amar os seus irmãos sozinho? Como que você vai servir o corpo de Cristo sozinho? Como que você vai ser exortado, como você vai ser encorajado, como que Deus ele vai manifestar a plenitude da vontade dele. Isso é fundamental para a vida da comunidade. É viver como igreja, viver a vida ministerial. E Paulo ora para que os crentes sejam fortalecidos pelo Espírito Santo, a fim de que possam amar uns aos outros. Veja, ele não ora para que os crentes sejam empoderados a fim de manifestarem dons espirituais. Porque isso também já é uma realidade dada pelo próprio Deus na vida da igreja. Mas o que Paulo ora é, sejam fortalecidos pelo Espírito Santo, para que possam amar uns aos outros. A maior evidência do Espírito Santo na vida de uma igreja é a unidade. O amor é o componente central para manter a unidade do Espírito pelo vínculo da paz.
Então é por isso que enquanto depender de mim, tenha paz com todos. E a igreja vai sendo edificada na doutrina e ela vai crescendo em amor. E mais uma vez, faço das palavras dele minhas palavras. A igreja não é uma estrutura que precisa crescer, mas primariamente é uma pessoa que precisa amadurecer. E talvez quando a gente fica falando sobre amor, na cabeça de alguns está falando sobre sentimento. É um sentimento. Se a gente fosse pautar as nossas escolhas em sentimentos, ninguém estava nem aqui. Talvez você não estava nem na sua família mais. Porque o maduro sabe que amor é uma escolha. Quem vive a vida pautada em sentimento é quem não nasceu de novo. Quem vive a vida pautada em sentimento é o antropocêntrico, o que faz do seu próprio umbigo o seu ídolo, a sua vontade, é alguém em si mesmado. É alguém que constrói algo para o seu próprio nome engrandecer. E o amor de Cristo pela igreja demonstrado em seu sacrifício próprio, quando Jesus se entregou. E aqui nós temos um padrão, né, principalmente para nós, e é um desafio muito grande, pelo menos para mim, é um desafio muito grande para os maridos. Porque Paulo ele vai usar essa analogia também sobre o marido, sobre a esposa, mas ele também vai falar sobre os líderes na comunidade de fé, ou seja, quem nós temos que imitar? A Jesus, que é aquele que em sacrifício se entregou pela igreja. Então esse é o modelo que nós, como irmãos, devemos viver. Porque se dos capítulos 1 ao 3 é um indicativo daquilo que Deus fez, dos capítulos 4 ao 6 é um imperativo daquilo que a gente tem que fazer. Só que esses desdobramentos do evangelho começam na vida da igreja, mas eles permeiam para todas as esferas da nossa vida. Marido com mulher, filho com pai, empregado com empregador, igreja enquanto sociedade. A gente também vai trabalhar isso mais para frente. Mas o padrão é justamente Cristo, ou seja, Ele se entregou pela igreja. Assim nós devemos viver uma vida sacrificial, a fim de que o amor seja de fato o nosso vínculo, pelo vínculo da paz. Nós devemos imitar a Cristo. O conhecimento do amor de Cristo, embora de fato exceda todo o entendimento, mas ele leva o crente a buscar essa plenitude nas relações, essa plenitude da vontade de Deus, que é o alvo da maturidade. Por que nós devemos viver em maturidade? Por que o nosso alvo é crescer e desenvolver a nossa salvação? Qual que é o alvo da maturidade? Simples, ser tornado a plenitude de Deus nas nossas relações. Então, maturidade, em última análise, é o alcance da medida da estatura da plenitude de Cristo. E quando eu falo Cristo, vou trazer isso aqui mais uma vez. Cristo não é o sobrenome de Jesus. Cristo é a realidade de Jesus e o corpo. Cristo. É a cabeça e o corpo. Cristo. E isso vai trazendo então conhecimento da soberania de Deus, da grandeza do poder de Deus. Isso vai sustentar a nossa vida, justamente nesse período atual. É uma vitória, irmãos. Você quer o culto da vitória? É o culto que você ama o seu irmão. Culto da bênção, da vitória. Não precisa ser 3 horas da tarde de uma quarta-feira. Você pode fazer o culto da vitória, todo culto, toda mesa que você se reúne com seu irmão, amando o seu irmão, preservando a unidade pelo vínculo da paz. Esse é o culto da vitória. O culto da vitória não é o culto que alguém ganha alguma coisa, não, irmãos. O culto da vitória é o culto que você perde alguma coisa. Eu não sei que evangelho é esse, onde os crentes têm que ganhar tudo. Quando eu leio as escrituras, a gente tem que perder tudo. Inclusive a nós mesmos. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então esse poder que foi demonstrado por Cristo, ele é publicamente demonstrado em eventos aqui. Primeiro, quando Cristo ele é ressuscitado dentre os mortos. Ele é ressuscitado pelo Espírito. Mas ele também é exaltado e está à direita de Deus, ou seja, acima de todo principado, acima de toda potestade, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Cristo é o Senhor. Mas também constituindo o cabeça sobre todas as coisas, e o texto é claro, dizendo, para a igreja.
E aqui é uma realidade muito, muito profunda. Porque tudo que Jesus fez, Ele fez para entregar autoridade para a igreja. Mas a autoridade não é sobre, é em favor dos irmãos. A autoridade que nós recebemos não é sobre as pessoas. Não precisa de evangelho para isso. É uma autoridade em favor dos irmãos, servindo aos meus irmãos, amando os meus irmãos. Que autoridade é essa? É a autoridade de não viver a sua própria vontade. Você foi liberto de viver para si mesmo. Você foi livre de viver uma vida construindo os seus sonhos. Eu oro para que Deus destrua os seus sonhos. Porque eu sinceramente só vivi uma vida quando Ele destruiu os meus sonhos. E Ele plantou no meu coração os sonhos dEle. É o que Ele quer de nós. Não é o que a gente está buscando como prioridade da nossa vida. Irmãos, a prioridade da vida de um crente, talvez isso seja novidade para alguns aqui. A prioridade da vida de um crente é conhecer Jesus. Se você não tem como prioridade conhecer Jesus, você não entendeu o Evangelho. Gastar as nossas forças, os nossos melhores dias conhecendo Jesus. Vivendo a realidade da igreja, Cristo. Então esse mesmo poder que ressuscitou Jesus, que entronizou Jesus, é o mesmo poder que tirou Jesus, da morte, é o mesmo poder que opera nos crentes para que possamos viver em unidade. Então é por isso que existe uma estabilidade, que ela é uma resiliência no nosso meio. É um conhecimento, é uma apropriação, não no sentido de buscamos o poder, mas é no sentido de que recebemos o poder. Foi Ele quem quis compartilhar conosco essa realidade da unidade. Então isso vai gerar uma identidade, uma estabilidade. Ou seja, não é sobre arrogância, irmãos, é sobre confiança numa obra que Cristo já consumou na cruz do Calvário. E isso vai fazer com que nós possamos confrontar até as nossas fraquezas. Porque o conhecimento do poder, quando ele se torna ilimitado, ou seja, quando nós entendemos que o poder de Deus é ilimitado, aí você vai olhar para si mesmo e você vai ter que se humilhar. Quando nós olhamos o tamanho de Deus e nós olhamos o nosso tamanho, quando nós olhamos o poder de Deus e olhamos a nossa realidade, o que nós temos que fazer é nos humilhar diante da potente mão do Senhor. Isso vai fazer com que nós possamos confrontar as nossas fraquezas, mas sempre afirmando que as fraquezas não estão além do poder de Deus, porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E é justamente na nossa fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa, segundo o seu poder que opera em nós. E quando nós lemos essa carta de Efésios, vai falar, por exemplo, sobre capacitação para uma batalha espiritual. E talvez a igreja durante muito tempo entendeu errado essa questão de batalha espiritual. É como se fosse uma armadura que nós recebêssemos para que nós possamos lutar. Mas o combate espiritual é justamente essa luta contra principados e potestades. Não é nós irmos até eles para poder lutar espiritualmente com uma espada espiritual, vou fazer um jejum espiritual, nossa, agora eu vou vestir só branco, porque isso é outra religião, irmãos. Essa batalha espiritual contra principados e potestades está falando que enquanto cristãos nós somos fortalecidos no Senhor pela força do seu poder a viver em unidade. Então a batalha espiritual que nós devemos enfrentar é de preservar a unidade. Quer saquear o inferno? Vive em unidade. Para que nós possamos ser testemunhos aos incrédulos. Quantas vezes eu já vi gente pegando a espada do Espírito na cabeça dela, porque não deve ter tomado remédio aquele dia. E agora eu estou indo lá no inferno saquear o inferno. E o irmão que está do lado está lá, maledicência. Falando mal do irmão. Não preservando a unidade pelo vínculo da paz.
sendo ele o causador de discórdia, e achando que está saqueando o inferno, porque na mente imaginária dele, ele pegou uma espada e foi lá no mundo espiritual resgatar alguém. Isso aqui é muito mais prático do que a gente pensa. Quer saquear o inferno? Viva em amor pelo vínculo da paz e seja testemunha aos incrédulos. E o Espírito Santo é quem vai convencê-los do pecado, da justiça e do juízo. Então o poder vem do Senhor. Sim, o poder é do Senhor, mas Ele exige de nós uma cooperação. Como que nós nos revestimos da armadura do Senhor? Como? Preservando a unidade pelo vínculo da paz. A carta é o mesmo contexto. E é para lutar? Não, é para permanecer. A armadura não é para a gente conquistar nada, é para a gente poder preservar aquilo que nós recebemos. É um presente, é resistir. Então essa maturidade, ela é resultante do conhecimento do amor e do poder de Deus, e é um fundamento para a igreja, justamente para os exercícios nos dons ministeriais que nós vamos ver nos domingos futuros. Ou seja, o dom ministerial é justamente para que haja saúde na igreja. E Deus, Ele vai administrando cada dom de acordo com a vontade dEle. Irmãos, o que eu preciso que vocês saiam aqui nessa manhã, entendendo, é que de fato, uma igreja madura, saudável, é uma igreja que preserva a unidade pelo vínculo da paz. Porque quando nós olhamos para o economos, a economia da Trindade, nós vamos ver que a relação da Trindade, ela nos mostra a perfeição da relação, a fim de produzir amor. E nas nossas relações, o que Ele quer de nós? A diferença é que nós somos um instrumento desafinado. Mas mesmo assim, Deus, Ele pode fazer ecoar melodias perfeitas por intermédio da nossa vida. Porque o poder vem dEle. Você é um piano desafinado, eu sou uma guitarra com corda velha. Nós somos incapazes, mas quando nós confiamos no poder do Espírito Santo, de fato o poder dele vai se aperfeiçoar na nossa fraqueza. E aí a gente vai conseguir ter os nossos olhos espirituais abertos e entender que o suportar uns aos outros vai ficar menos pesado quando nós olhamos para aquilo que Cristo fez por nós. É por isso que os capítulos 1 ao 3 começam dizendo: você sabe o que Deus fez por você? E Ele fez e te entregou. Então agora corresponda com aquilo que Ele fez. Em todos os aspectos da nossa vida. Amém? Você pode ficar de pé nessa manhã. Queria chamar o pessoal da música. Nós vamos cantar Efésios capítulo 4. Quando Deus, Ele levanta a nação de Israel por intermédio de um homem chamado Abraão. A ideia de Deus era abençoar Israel para que as outras nações também pudessem ser abençoadas. Preste atenção no que eu estou dizendo aqui, você precisa entender isso nessa manhã. A intenção de Deus era de abençoar Israel, para que através de Israel as outras famílias fossem abençoadas. Então Deus, Ele queria derramar as bênçãos dele sobre Israel, e aí as outras nações teriam a sua atenção atraída por aquilo que Deus estava fazendo, o único e verdadeiro Deus, e isso seria uma ferramenta de evangelização para todas as nações. O que Deus, Ele quer no nosso meio hoje, enquanto igreja, um só corpo, o corpo místico, né? A igreja universal, a igreja católica, apostólica, não romana. A igreja está na moda aí voltar, né, para romano, mas a igreja católica, apostólica, universal, o corpo místico de Cristo espalhado. A ideia de Deus é que nós possamos viver em unidade, para que nós possamos atrair a atenção das demais nações, a fim de que elas possam ser alcançadas pelo poder do Evangelho. Porque somente em Deus nós podemos viver unidade da forma correta.
toda a unidade que é produzida fora do Evangelho é uma unidade artificial, é condicional. Se está tudo bem, tem unidade. Se não está tudo bem, a unidade ela é quebrada. Mas em Cristo Jesus, nós vamos preservar a unidade pelo vínculo da paz, amém? Vamos cantar Efésios.